Existe um momento no ano em que o céu se inclina um pouco mais sobre a terra. Março não é um mês comum no calendário católico. Ele carrega um peso espiritual que poucos conseguem enxergar, mas que os santos sempre sentiram. É o mês consagrado a São José, o homem mais silencioso e mais poderoso da história da salvação. O homem que dormia e ouvia a voz de Deus. O homem que protegeu o próprio Filho de Deus com suas mãos de carpinteiro. São José não precisava falar. Ele agia. E é exatamente por isso que sua proteção é tão poderosa. Ela não vem com alardes, ela vem em silêncio, ela vem de repente, ela vem quando você mais precisa e menos espera. E se eu te disser que o Padre Pio conhecia um segredo sobre março, sobre São José e sobre a água benta que ele nunca revelou abertamente para multidões, mas sussurrou no confessionário, transmitiu em cartas espirituais e ensinou apenas àqueles filhos espirituais mais próximos? Um segredo que envolve duas práticas simples, realizadas nos primeiros dias de março, que tem o poder de blindar sua família, destravar bênçãos represadas e afastar o mal que talvez esteja agindo silenciosamente na sua vida há mais tempo do que você imagina? Esta mensagem não chegou até você por acaso. Não existe coincidência no caminho de quem ora, de quem busca, de quem ainda acredita mesmo com o coração cansado. Se você está aqui agora, é porque algo maior do que o algoritmo trouxe você até este lugar. O Espírito Santo sabe onde estão os corações que precisam ser tocados. E o Padre Pio, que mesmo após sua morte continua intercedendo pelos seus filhos espirituais ao redor do mundo, conhece o seu nome. Padre Pio de Pietrelcina foi um homem que viveu entre dois mundos. O mundo visível, com sua cela simples, sua missa de horas, suas filas intermináveis de penitentes, e o mundo invisível, com seus combates noturnos contra o demônio, suas visões. Ele não era um homem comum vestido de hábito. Ele era um instrumento vivo nas mãos de Deus, marcado nas carnes pelas feridas do próprio Cristo. E um homem assim não ignorava o poder de março. Um homem assim não passava pelo mês de São José sem ensinar algo. A água benta não é um símbolo decorativo da fé católica. Ela é uma arma. O próprio catecismo da Igreja nos ensina que os sacramentais, entre eles a água benta, têm o poder de afastar o mal, santificar os ambientes e dispor a alma para receber a graça. O Padre Pio tinha uma relação profunda, quase pessoal, com a água benta. Ele a usava com uma frequência que surpreendia até os frades que viviam com ele. Ela estava sempre presente em sua cela, em sua missa, em seus encontros espirituais. Para ele, a água benta não era apenas um gesto de fé, era uma intervenção concreta no mundo espiritual. E quando essa água benta é usada em março, no mês em que a igreja inteira se une sob o manto de São José, o efeito espiritual se multiplica. Porque São José é o padroeiro da família, da casa, dos que sofrem, dos moribundos e da Igreja Universal. Ele é o guardião. E quando você une a proteção de São José à força purificadora da água benta, guiada pelos ensinamentos do Padre Pio, você está construindo ao redor da sua vida e da sua família uma muralha que o mal não atravessa facilmente. Se a sua família está passando por dificuldades que você não consegue explicar, se há uma doença que não cede, se há uma tensão no lar que não passa, se há uma porta financeira que simplesmente não abre, se há um medo que você carrega calado, saiba que o que você vai ouvir agora foi preservado para um momento como este, para você, para março, para agora. Antes de continuar, faça uma coisa. Se inscreva neste canal e deixe um comentário dizendo: Padre Pio, intercede por mim. Não é apenas um gesto digital, é um ato de fé. É você dizendo ao céu que está pronto para receber o que vem a seguir. E o que vem a seguir vai mudar a forma como você atravessa este mês. Chegou o momento. Feche o mundo ao redor por alguns instantes.
O que você vai receber agora não é informação. É um ensinamento que atravessa gerações, que foi preservado na tradição viva da Igreja e que o Padre Pio carregava com uma seriedade que poucos compreendiam. Respire fundo e ouça. A primeira prática: benzer o umbral da sua casa com água benta nos primeiros dias de março, invocando São José como guardião do lar. Parece simples, e é justamente nessa simplicidade que mora o poder. O Padre Pio ensinava que o demônio não entra onde não tem permissão, mas que muitas vezes essa permissão é dada sem que a família perceba, através do descuido espiritual, da ausência de oração, da porta da casa que nunca foi consagrada, nunca foi entregue a Deus. Ele dizia que o lar é um santuário e que todo santuário precisa de um guardião. E quem melhor para guardar do que aquele que guardou a própria casa onde Deus menino dormia? Nos primeiros dias de março, o Padre Pio orientava seus filhos espirituais a tomarem água benta, preferencialmente benta por um sacerdote, e com ela traçarem uma cruz no umbral da porta principal da casa, a parte de cima da porta, onde a madeira encontra a parede. Esse gesto não é folclore. Ele tem raiz bíblica profunda. No livro do Êxodo, Deus ordenou ao povo que marcasse as portas com sangue do cordeiro para que o anjo destruidor passasse por cima sem tocar aquela família. O sangue do cordeiro prefigurava o sangue de Cristo. E a água benta, abençoada em nome desse mesmo Cristo, carrega essa mesma força simbólica e sacramental. Enquanto traça a cruz na porta, o Padre Pio ensinava que se deve pronunciar em voz alta, não em pensamento, em voz alta, as seguintes palavras: São José, guardião do lar sagrado, protege esta casa e todos que nela habitam, que nenhum mal entre por esta porta, que Cristo reine aqui. Essas palavras, unidas ao gesto da água benta, criam o que ele chamava de selo espiritual, uma marcação invisível que o mundo espiritual reconhece. E por que nos primeiros dias de março, especificamente? Porque a Igreja consagra março inteiro a São José. E os primeiros dias desse mês são como a aurora de uma graça especial. O Padre Pio comparava esses dias ao início de uma novena, dizendo que quem age nos primeiros dias planta uma semente que floresce durante todo o mês. Você não está apenas protegendo sua casa por um dia. Você está abrindo um canal de proteção que dura enquanto durar sua fé. Mas o Padre Pio não parava aí. Havia uma segunda prática, e essa ele considerava ainda mais urgente para os tempos que vivemos. A segunda prática, lavar as mãos com água benta pela manhã durante os primeiros 7 dias de março, oferecendo o dia a São José e pedindo discernimento espiritual. O Padre Pio tinha uma relação singular com as mãos. As suas próprias mãos eram estigmatizadas, cobertas pelas chagas de Cristo, e ele as envolvia em luvas não por vaidade, mas porque sangrava. Ele sabia, como poucos, o que as mãos carregam. Sabia que as mãos tocam o mundo, tocam as pessoas, tocam objetos, e que através do toque, energias espirituais, tanto de luz quanto de trevas, podem ser transmitidas e absorvidas. Ele ensinava que muitas pessoas carregam nas mãos o peso espiritual de tudo que tocaram, de ambientes contaminados que visitaram, de pessoas que abraçaram sem discernimento, de objetos que trouxeram para dentro de casa sem saber o que carregavam. E que esse peso acumulado bloqueia as bênçãos, fecha portas que deveriam estar abertas e cria uma espécie de véu espiritual entre a pessoa e a graça de Deus. A prática que ele ensinava era esta: ao acordar, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes do celular, antes de qualquer palavra, a pessoa deveria ir ao local onde guarda a água benta, molhar ambas as mãos e, enquanto as esfrega lentamente, como se estivesse lavando não apenas a pele, mas tudo que está invisível nelas, deve orar em voz baixa:
São José, pai e guardião, lavo estas mãos diante de Deus. Que tudo que eu toque hoje seja tocado pela graça. Que minhas mãos sirvam, curem, protejam e abençoem. Afasta de mim tudo que não vem de Deus. Esse gesto, repetido por 7 manhãs seguidas nos primeiros dias de março, cria o que o Padre Pio descrevia como uma disposição espiritual ativa. Não é passividade. Não é esperar que as coisas melhorem. É acordar e dizer ao mundo espiritual: eu escolho a luz. Eu escolho São José. Eu escolho Cristo. E faço isso com meu corpo, com minhas mãos, com minha voz. Há algo profundamente bíblico nesse gesto. O Salmo 26 diz: lavarei as mãos na inocência e circundarei o teu altar, Senhor. Lavar as mãos na Escritura sempre foi um gesto de consagração, de separação do profano para o sagrado. O Padre Pio estava simplesmente devolvendo esse gesto à vida cotidiana dos fiéis, tirando-o do templo e colocando-o dentro de cada lar, dentro de cada manhã, dentro de cada vida comum. E o que acontece quando você pratica isso com constância e fé? O Padre Pio era direto. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Você começa a sentir quando algo não está certo, quando uma pessoa não lhe faz bem, quando um lugar esconde trevas. O discernimento espiritual não é um dom reservado aos santos. É uma graça que Deus oferece a todo filho que se prepara para recebê-la. Esse discernimento é exatamente o que falta para tantas famílias hoje. Pessoas que abrem a porta de casa para o que não deveria entrar, que mantêm relações que drenam a paz, que carregam objetos, hábitos e influências que criam brechas espirituais sem perceber. As duas práticas do Padre Pio juntas funcionam como uma dupla proteção: a porta da casa selada por fora e as mãos purificadas por dentro. O lar protegido, a pessoa protegida. E no centro de tudo, São José, silencioso e poderoso, fazendo o que sempre fez, guardando aquilo que Deus lhe confiou. Março começa. São José está esperando. E o Padre Pio, que intercede por seus filhos espirituais do alto do céu, está de alguma forma presente neste momento, nesta mensagem, neste encontro que não foi por acaso. Agora você sabe. E saber cria responsabilidade. O Padre Pio dizia uma coisa que seus filhos espirituais nunca esqueciam: a graça de Deus não falta. O que falta é a disposição do coração para recebê-la. Durante anos, talvez você tenha orado, pedido, esperado. E talvez a resposta não tenha chegado não porque Deus estava ausente, mas porque havia uma porta que nunca foi selada, mãos que nunca foram consagradas. Um mês inteiro de graça especial que passou sem ser aproveitado. Isso muda agora. Você tem o conhecimento. Você tem março. Você tem São José. E você tem a água benta, que não é água comum. É a matéria simples do mundo tocada pela oração da Igreja e transformada em instrumento de proteção real. Faça as duas práticas com fé. Não como ritual mecânico, mas como conversa viva com Deus. Cele sua porta, lave suas mãos, ore em voz alta e observe o que começa a mudar na atmosfera do seu lar, nas suas relações, na sua saúde, na sua paz interior. O Padre Pio prometia: quem busca com humildade encontra, sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que ela foi preparada para você, então faça uma coisa agora. Se inscreva neste canal e pense agora em alguém, uma amiga que está sofrendo, uma familiar que enfrenta doença, medo, crise, alguém que você sabe que precisa desta mensagem e talvez não saiba que precisa. Compartilhe este vídeo com ela. Esse gesto simples pode ser a resposta que ela estava esperando de Deus. O Padre Pio dizia que salvar uma alma começa muitas vezes com um gesto pequeno, feito com grande amor. Seja esse gesto hoje. Quero te convidar agora para um desafio. 7 dias, 7 manhãs de março.
E eu preciso que você leve isso a sério, porque o Padre Pio não ensinava por ensinar. Cada instrução que ele dava tinha um peso, uma intenção, uma consequência espiritual real. O desafio é este. Durante os primeiros 7 dias de março, ao acordar, antes de qualquer outra coisa, você vai até a água benta, molhe as suas mãos e ora em voz alta a oração que ensinamos. No primeiro dia, antes de começar, você vai até a porta principal da sua casa e traça a cruz com água benta no umbral, pronunciando as palavras de consagração a São José. Uma vez só, no primeiro dia. E então, pelos 6 dias seguintes, apenas as mãos, apenas a oração da manhã, apenas esse gesto simples e poderoso de dizer a Deus: eu começo este dia consagrado a ti. O Padre Pio acordava às 3 da manhã para orar. Não pedimos isso. Pedimos apenas que o primeiro gesto do seu dia não seja o celular, não seja a pressa, não seja o peso do mundo. Que seja Deus, que sejam suas mãos lavadas na graça, que seja São José sendo invocado sobre sua vida mais um dia, 7 dias, uma porta selada, 7 manhãs consagradas e a promessa que o Padre Pio deixou para quem persevera. Não existe oração feita com fé que caia no vazio. Deus ouve até o suspiro do coração humilde. Chegamos ao momento mais sagrado deste encontro. Onde quer que você esteja, se puder, feche os olhos por um instante. Deixe o mundo lá fora. Deixe as preocupações, as dores, o cansaço. Apenas respire e saiba que neste momento você não está sozinha. O Padre Pio dizia que a oração é o lugar onde o tempo para e o céu desce. Então deixa o céu descer agora sobre você. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, eu me apresento diante de vós, neste mês sagrado de março, consagrado ao silencioso e poderoso São José. Venho com minhas mãos abertas e meu coração humilde, reconhecendo que sozinha não consigo, que sem vós nada posso, mas que com vós tudo é possível. São José, Pai e Guardião, tu que protegeste Jesus e Maria com tuas mãos simples e teu coração fiel, olha hoje para a minha família, olha para a minha casa, olha para os filhos que eu amo e pelos quais tanto temo. Sela nossa porta contra tudo que vem das trevas, afasta o mal que tenta se instalar onde deveria reinar apenas a paz de Cristo. Padre Pio, tu que conheceste o peso da cruz e o consolo do céu, intercede por mim agora. Tu que discernias os espíritos, que combatias o demônio com fé inabalável, que nunca abandonaste nenhum filho espiritual que te buscou com sinceridade, não me abandones agora. Leva ao coração de Jesus esta oração que eu faço com toda a fé que tenho, mesmo que seja pequena, mesmo que esteja tremendo. Senhor Jesus Cristo, abençoa esta água benta que usarei em teu nome. Que ela cele minha porta, que ela purifique minhas mãos, que ela lembre ao mundo invisível que esta casa pertence a Deus, que a doença recue, que a discórdia se dissolva, que a escassez dê lugar à tua providência, que o medo seja substituído pela tua paz, que ultrapassa todo entendimento. E eu, que muitas vezes me sinto fraca, cansada, quase sem esperança, escolho acreditar. Escolho março. Escolho São José, escolho o Padre Pio como meu intercessor. E escolho vós, Senhor, acima de tudo e de todos. Amém. Obrigada por estar aqui até o fim. Isso diz muito sobre quem você é e sobre a fé que carrega. Que março seja para você um mês de virada. Que São José guarde cada passo seu. E que o Padre Pio, lá do alto, sorria para você e diga o que ele dizia aos seus filhos mais queridos. Vai em paz. Deus está contigo. Até o próximo encontro. E que ele chegue logo, porque ainda há muito para revelar.